milagres do Alcorão. O profeta Maomé era apenas um homem comum. Como é possível que esse homem soubesse a natureza do cosmos e que houve algum tipo de Big Bang? É Alá quem envia os ventos e eles agitam as nuvens e as espalham no céu como ele quiser. E ele as faz em fragmentos para que você possa ver a chuva surgir de dentro delas. O Alcorão faz uma distinção interessante entre a luz do sol e a luz da lua. Ele une as águas doce e salgada, mas há uma barreira que eles nunca cruzam. Alá cria você nos ventres de suas mães, criação após criação, dentro de 3 véus de escuridão. Cientistas afirmaram que esses 3 véus de escuridão representam as 3 camadas anatômicas que protegem o feto em desenvolvimento. Reconheço que alguns estudiosos muçulmanos afirmam que o Alcorão é um livro de orientação e ciência é ciência, podendo ser separados. Porém, muitos incentivam essa análise. Vamos explorar isso. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Religion Camp. Sou Mark Gagnon. Bem-vindos à minha tenda, onde semanalmente exploramos temas interessantes, polêmicos e fascinantes de religiões do mundo todo e de todas as épocas. Isso mesmo, temos muita coisa para abordar. Hoje vamos voltar ao Islã, isso mesmo. Um salve para todos os meus amigos muçulmanos, todos os caras muçulmanos que estão acompanhando. E claro, um salve para todo mundo também, todos os não muçulmanos, meus amigos cristãos, hindus, judeus, mormons, adventistas do 7º dia, rastafares, todo mundo. Recebi muitos comentários positivos sobre o último episódio. Obrigado a todos que assistiram e conversaram comigo durante nossa exploração da Kaaba, tema que eu pouco conhecia. E a partir daquele episódio, na verdade, muitas pessoas me procuraram pedindo para fazer um episódio sobre esse tema, os milagres do Alcorão. Isso é algo que me é pouco familiar. Crescendo como católico, a gente não costuma misturar muito ciência e a Bíblia, sabe? E eu entendo que a Bíblia e o Alcorão não são exatamente, você sabe, paralelos diretos. Já ouvi dizer que o Alcorão é quase mais parecido com o papel de Jesus no cristianismo, de certa forma, que ele quase tem uma ligação mais profunda com o povo muçulmano. Não sei se isso é verdade, foi o que alguém me disse. Mas dito isso, a gente nunca realmente usa a ciência para analisar a Bíblia. Muitas vezes, muitos cristãos dizem: olha, você pode manter as coisas separadas. Sabe, a Bíblia é um livro de fé, e ciência é ciência. Você não precisa necessariamente juntar as duas. Mas as pessoas fazem isso. Alguns criacionistas da Terra Jovem tentam apresentar teorias científicas como se estivessem na Bíblia, como o firmamento, por exemplo. Mas no Islã, sabe, existe uma longa tradição científica de cientistas muçulmanos. Alegadamente, eles inventaram o zero. É o que as pessoas dizem. Cristos, você já ouviu isso antes? Eu já. Eu não sei como se inventa o zero, mas aparentemente os muçulmanos fizeram isso. Um salve para vocês. Mas há também uma longa história de pessoas se conectando. Você sabe, o livro sagrado do Islã, o Alcorão em si, com estudo científico e realmente usando o escrutínio científico para analisar o Alcorão e testar as palavras de Alá com a ciência moderna. E muitas vezes com resultados incríveis e fascinantes. De novo, tudo isso é novo para mim. Então, antes de começar, eu também só queria mencionar que reconheço que há alguns estudiosos muçulmanos que dizem, olha, eles quase adotam uma abordagem cristã, onde dizem que não precisamos necessariamente conectar essas duas coisas. Sabe, o Alcorão é um livro de orientação. Ciência é ciência, elas podem ser separadas. Como disse antes, muitos pedem essa análise, então faremos isso hoje. Vamos mergulhar nisso. Vamos começar com o Big Bang, certo? O universo é bem grande, massivo, está sempre se expandindo. Estrelas, galáxias, planetas, asteroides, uma lua, supostamente. Eu não sei se já estivemos lá, mas é bem difícil compreender a imensidão do espaço. Mas é interessante porque, na cosmologia muçulmana dentro do Alcorão, há alguns versículos diferentes que mencionam a criação e a natureza do cosmos. Então, tem esse versículo do capítulo 21, versículo 30, eu vou dizer capítulo. Eu sei que muitas vezes nós muçulmanos usamos surata, mas para um público não muçulmano acho que é útil usar capítulo e versículo. Então, capítulo 21, versículo 30. Será que aqueles que não acreditaram não consideraram que os céus e a terra eram uma entidade unida, e então nós os separamos? Muitos, inclusive estudiosos muçulmanos, acham que isso se assemelha ao que cientistas hoje chamam de Big Bang. Essa ideia de que tudo em nosso universo começou como um único ponto incrivelmente denso antes de se expandir para fora. A teoria do Big Bang só foi desenvolvida nos anos 1920, quando Georges Lemaitre, um católico belga, um salve para os católicos, propôs essa ideia. Ele era padre e físico. Ele propôs essa ideia de que o universo está se expandindo a partir desse átomo primordial, como ficou conhecido. 2 anos depois, Edwin Hubble descobriu que as galáxias se afastam de nós.
Quanto mais distantes estão, mais rápido se movem, provando que o universo está sempre e constantemente em expansão até, eventualmente, a morte térmica do universo. Então isso deu, você sabe, um forte apoio para o modelo desse padre belga, essa ideia do Big Bang. Isso levou à ideia de que o universo está em constante expansão e tudo veio de um único ponto. O que é interessante sobre esse versículo do Alcorão, novamente, o Alcorão é dito, segundo os muçulmanos, ter sido basicamente, você sabe, criado e ordenado por Deus. É a palavra de Deus revelada ao profeta Maomé, que a paz esteja com ele. E depois foi escrita por escribas mais tarde. Agora, novamente, o profeta Maomé era apenas um homem comum vivendo na região. Você sabe, ele foi abordado por Deus. E foi daí que vieram esses pensamentos, certo? Ele é o profeta de Alá. Como é possível que esse cara, você sabe, uma pessoa inteligente, claro, um comerciante, de alguma forma soubesse sobre a natureza do cosmos e que houve algum tipo de Big Bang? Isso é analisado por estudiosos muçulmanos para afirmar que tudo era uma coisa só e depois se separou. Bang e explodiu para fora. Há outro versículo que fala sobre essa expansão cósmica. Este é o capítulo 51, versículo 47, diz: "E o céu, nós o construímos com força, e de fato nós o estamos expandindo." Isso é muito bom. Isso é muito bom. Com certeza é um ponto para os muçulmanos. A palavra árabe usada aqui é musimusiuna, que vem diretamente da raiz que significa expandir ou tornar mais amplo. E, novamente, isso se alinha diretamente com o entendimento atual da ciência moderna de que o universo está em constante expansão, algo que Hubble só confirmou em 1929. Apenas você sabe, 1.300 anos depois que o Alcorão foi revelado ao profeta. É bem interessante. Na época da revelação desses versículos, acreditava-se que o universo era estático e eterno. Muitos de vocês sabem, filósofos gregos falavam sobre a eternidade do universo, que ele sempre existiu e sempre existirá. A maioria dos antigos modelos cosmológicos via os céus como essas esferas fixas e imutáveis. Até Einstein incluiu uma constante cosmológica em sua equação para manter o universo estático até perceber que ele estava se expandindo. No Alcorão, a criação em expansão é descrita como vinda de um único ponto, bem interessante. Acho que esse é um ponto para os muçulmanos. O que você acha, Cris? Eles chegaram 300 anos antes, já estão no placar com certeza. Gosto disso. Um salve para vocês. Agora mais uma sobre o espaço, o movimento dos corpos celestes. E só queria fazer uma observação. Sei que muitos, principalmente não muçulmanos, vão desacreditar ter contrapontos e ceticismo, o que acho totalmente razoável. Acho que há espaço para ceticismo e um debate religioso saudável, sabe? Não quero criar uma guerra santa nos comentários. Vamos manter a civilidade. Mas esse não é o objetivo do programa. Este programa, novamente, é para explorar o que é interessante e por que tantas pessoas de todas essas religiões diferentes consideram essa religião como a única fé verdadeira, seja o islamismo, hinduísmo, judaísmo, cristianismo, etc. Não quero analisar demais nem entrar em detalhes. Não estou aqui para debater. Estou aqui apenas para, de mente aberta e de boa fé, explorar diferentes religiões. Vamos fazer mais uma, certo? E aí, família do acampamento? E aí, campistas? 2 grandes anúncios, não pulem isso. 2 anúncios enormes. A loja reabriu e a Camp Goods voltou ao estoque. Esses bonés que uso aqui no Flagrant estão de volta, inclusive no palco. Há outros modelos atrás de mim. Confira todos no site. Temos também camisetas. Cara, e esse aqui? Fala sério. Vamos lá. Equipamento de acampamento para qualquer terreno. Temos outros também. E esse? É lindo, talvez um dos meus favoritos. As cores estão incríveis. Este é o Camp Gagnon, sabedoria vintage ao redor do mundo. Vamos lá. Temos tudo isso e muito mais na loja. Também temos essas canecas iradas aqui. Você talvez já tenha me visto bebendo uma dessas nos episódios recentes. São ótimas e estão à venda no site campgoods.org. Dá uma olhada. O link está na descrição. E ao comprar os produtos, você obviamente está apoiando o programa. Você está me apoiando e, obviamente, está apoiando todas as pessoas incríveis que fazem esse programa acontecer, como o Cristos, que neste momento está me jogando camisetas debaixo dessa mesa aqui. Então, por favor, confere lá. Além disso, estou viajando. Isso mesmo. Estou apresentando meu show de stand-up de 1 hora, com algumas das melhores piadas já escritas. Isso não é verdade, mas são minhas piadas, e fui eu que escrevi. E eu vou estar em Portland, Maine, no dia 27 de abril.
E esse show eu vou fazer com Joey Avery. Você conhece o Joey Avery, amigo do programa. Ele já sentou na minha frente várias vezes e expliquei algumas coisas. Talvez seja meu amigo meio burro, mas é um comediante de stand-up brilhante. Estaremos em Portland, Maine. Se estiver por lá, apareça. E nós vamos adicionar um monte de datas durante todo o verão. Então dá uma olhada no meu site, tmarkgagnon.com, para todas as datas da turnê e informações atualizadas. Vem curtir comigo. Eu converso com todo mundo depois do show. Se quiser trocar uma ideia comigo, talvez tomar um drink. Estarei lá e nos vemos na estrada, agora vamos ao show. Havia um garoto, imagina só. Você está 9 metros abaixo da terra, cavando o solo congelado com colheres e pratos do refeitório. Guardas nazistas patrulham acima. Um movimento errado, uma pedrinha solta e acabou. Mas nesta noite de 1944, 76 prisioneiros aliados tentariam o impossível, cavando um túnel rumo à liberdade na maior fuga de prisioneiros de guerra da Segunda Guerra Mundial. E séculos antes, em uma câmara de pedra fria, uma jovem adolescente vestida com armadura ficou diante de seus acusadores. Seu crime, liderar exércitos, falar com anjos e ousar desafiar os homens mais poderosos da Europa. O julgamento de Joana d'Arc marcou um dos momentos mais infames da história. Essas são duas histórias do hoje na história, o boletim com os eventos mais fascinantes. Do passado, entregue fresquinho na sua caixa de entrada. Guerras épicas, rebeliões religiosas, mistérios antigos e maravilhas modernas. Não perca nenhum pedaço da história. Escaneie o QR ou clique no link para se inscrever no Hoje na História. Isso vem do capítulo 21, versículo 33, diz: E foi ele quem criou a noite e o dia, o sol e a lua. Ele, sendo Alá, todos em órbita ou nadando. A palavra árabe para nadar é Yasbahan, que transmite a ideia de um movimento suave e medido através do espaço. Essa é outra ótima. Essa descrição, de novo, contrariava as visões da época. Muitas civilizações antigas acreditavam que os corpos celestes, você sabe, eram potencialmente carregados por anjos ou deuses, ou fixados em algum tipo de esfera de cristal ou algo assim. O modelo da Terra da dinastia Ptolomaica é provavelmente algo com que todos nós estamos familiarizados. Isso lembra o modelo geocêntrico, que afirma que a Terra é o centro do universo e tudo gira ao seu redor, inclusive o Sol. Essa teoria predominou até o século XVI. E então a Terra foi colocada, você sabe, a Terra foi colocada no centro dos planetas. E só com Copérnico, Galileu e Kepler, que ao longo do tempo desafiaram essa ideia, é que foi introduzido o modelo heliocêntrico. Algumas pessoas ainda acreditam no modelo geocêntrico. Minha mãe ainda é meio que, sabe, uma geocentrista casual. Ela me diz, olha, tenho quase certeza de que a NASA usa modelos geocêntricos para o universo. Olha, eu não acredito nisso. Isso é o que ela diz. É sobre isso que a gente debate às 3 da manhã quando eu volto para a Flórida. Mas a descrição simples do Alcorão sobre corpos celestes se movendo em órbitas está, sabe, bem alinhada com o que sabemos hoje sobre os planetas e o movimento celeste. Essa é bem boa. Eu gosto dessa. Certo, vamos para outra, beleza? O Alcorão faz uma distinção interessante entre a luz do Sol e a luz da Lua. Então agora, você sabe, nos tempos modernos todos nós sabemos disso, certo? Que a Lua não cria luz, que sua luz é um reflexo da luz do Sol, e que ela na verdade não emite nenhum tipo de luz por si só. Mas no Alcorão, capítulo 10, versículo 5, na Surata Yunus, diz: É ele quem fez do Sol uma luz brilhante e da Lua uma luz derivada, e determinou suas fases. As palavras árabes usadas aqui são um pouco diferentes. Duya significa a luz que brilha no caso do Sol, e Nur significa a luz refletida no caso da Lua. Agora, isso é bem interessante porque, novamente, isso é cientificamente correto. O Sol gera sua própria luz através, você sabe, do processo de fusão nuclear, enquanto a Lua apenas reflete a luz. Isso parece óbvio hoje, mas muitas culturas antigas achavam que a Lua tinha luz própria. Os gregos, por exemplo, chamavam a Lua de luz menor e não sabiam que ela só refletia o Sol. Mas ainda assim, a precisão do Alcorão, mais uma vez, diferenciou entre essas duas fontes de luz celestiais, o que, de novo, é algo impressionante. Eu não sei o que as pessoas da época sabiam. Talvez houvesse algumas pessoas que pensavam que, ela estava refletindo. Não sei. Isso está no Alcorão, como apontam estudiosos muçulmanos. Outro exemplo é o formato da Terra. Já houve várias controvérsias sobre é redonda? Você sabe, oblonga. Você sabe, é plana. Muita gente acredita nisso. Eu não. Eu acho que isso é uma farsa. Acho que a teoria da Terra plana serve apenas para desacreditar quem passa muito tempo no Reddit. É isso que eu acho, mas não é isso que o Alcorão acha. No Alcorão há alguns versículos que descrevem o formato da Terra.
Então, por exemplo, na Surata Anaziat, capítulo 79, versículo 30 diz: "E depois disso ele espalhou a terra." Aqui usa-se a palavra Dahá para a terra. E essa palavra significa, ela vem da palavra Dahuya, que literalmente se refere a um ovo de avestruz. E qual o formato do ovo de avestruz? Vamos ver uma imagem. É oval, que é mais ou menos o formato que hoje sabemos que a Terra tem. Não é uma esfera perfeita, mas sim um esferoide mais oval, que é levemente achatado nos polos por causa, você sabe, da rotação da Terra. É bem interessante. De novo, eu não sei qual era o consenso comum na época, mas para um cara vivendo, você sabe, no Oriente Médio, no século VII, é bem interessante que ele tenha conseguido, de alguma forma, saber todas essas coisas. Talvez por inspiração divina. Novamente, isso cabe a você decidir. Mas isso é muito bom no que diz respeito à cosmologia muçulmana. Você tem, sabe, o universo vindo de uma única fonte, o universo em expansão, corpos celestes se movendo ao redor uns dos outros, o Sol produzindo sua própria luz enquanto a Lua reflete. E aí, sabe, o formato da Terra. Isso é muito bom. Parece que eles acertaram algumas dessas. O que acho fascinante nisso é que, sim, são todos os detalhes meio que funcionando juntos. Eu não sei se há algo na Bíblia que faça esse tipo de afirmação. Eu teria que conferir minha história bíblica aqui. Mas, de novo, não estamos falando da Bíblia, ok? Estamos falando do Alcorão. Mas, de novo, temos que imaginar que isso é uma época antes, tipo, não, sabe? Não existiam telescópios. Claro, havia algumas, sabe, técnicas antigas de mapeamento onde eles podiam medir distâncias e alinhar com as estrelas e fazer alguns cálculos e coisas assim. Mas, de novo, eu não sei qual era o consenso comum na época, mas é isso que os estudiosos muçulmanos apontam. E não estão jogando essas coisas vagas, estão dizendo de forma muito, sabe, muito clara, certo? É tipo, olha, o Sol está produzindo luz, a Lua está refletindo essa luz. Muito bom para o século VII, eu diria. Podemos adicionar mais alguns detalhes ao conhecimento cósmico aqui, certo? Como encontrado no Alcorão. Na Surata Yasin, capítulo 36, versículo 38, está escrito que o Sol corre para o seu lugar de repouso. Esse é o decreto do Todo-Poderoso, o Onisciente. A palavra árabe usada aqui para corre e tajri, que implica um movimento contínuo em direção a um destino final. Outro versículo, na Surata Rahman, capítulo 55, versículo 37, acrescenta: "Quando o céu for rasgado e se tornar avermelhado como tinta." Agora, novamente, os cientistas modernos dirão que essa é uma descrição semelhante à fase de gigante vermelha que o nosso Sol entrará no final de sua vida. No fim, o Sol vai, você sabe, se dissipar, toda a energia terá acabado. E nesse momento, ele entrará nessa fase de gigante vermelha, que parece, você sabe, tinta rosada. Astrônomos sabem que o Sol, como outras estrelas, tem um ciclo de vida previsível, determinado por massa e composição. E o Sol está atualmente em sua fase de sequência principal. Ele está, você sabe, fundindo hidrogênio em hélio e todas essas coisas científicas. Mas em cerca de 5 bilhões de anos, ele vai esgotar o hidrogênio e entrar em uma morte térmica. Essa fase de expansão corresponde à descrição crônica do céu ficando rosado. Essa é boa, eu gosto. E agora, o que fazemos? Talvez tenham sido palpites de sorte, isso está aí. Talvez eles tivessem algum conhecimento científico. E você sabe, eles conseguiram fazer alguns cálculos, algumas pessoas sabiam disso. Talvez isso tenha se perdido, talvez seja contestado. E você sabe, tenho certeza de que algumas pessoas vão dizer, tipo, não, as pessoas tinham, você sabe, a capacidade de saber essas coisas. Na época, algumas pessoas sabiam disso. E isso foi emprestado ou divinamente inspirado. Quem pode dizer, isso é para você, o espectador, decidir. Mas não termina apenas na cosmologia. Também temos ciências da Terra e geologia. Isso mesmo. Mais uma vez perguntei a alguns dos meus amigos muçulmanos. Eu disse: "Ei, me manda as coisas que você acha interessante. Aqui está uma delas, que um amigo meu me enviou." Quando se trata de geologia e da forma como a Terra realmente existe, há um versículo específico na Surata An-Naba, capítulo 78, versículos 6 e 7. O Alcorão descreve as montanhas de forma específica. Ele diz: "Não fizemos a Terra como um leito e as montanhas como estacas?" A palavra árabe para estacas é atad, que significa estacas ou pinos, como os usados para prender tendas, sendo uma metáfora interessante para montanhas. Mas aqui está o interessante. Na geologia moderna, foi demonstrado que as montanhas realmente têm raízes profundas que se estendem muito abaixo da superfície, ancorando literalmente as montanhas na crosta terrestre. Essas raízes podem alcançar de 10 a até 15 vezes a própria altura para dentro do solo. Eu não sabia disso e achei fascinante. E esse entendimento geológico só surgiu no século XX, com o desenvolvimento da geofísica moderna. A teoria da isostasia explica como as montanhas são equilibradas por essas raízes profundas, assim como um iceberg tem a maior parte de sua massa submersa.
Só vemos uma parte no topo. A maior parte está abaixo da superfície. Com as montanhas é igual. Há mais escondido do que visível. A ideia de que as montanhas têm raízes profundas foi aceita após o surgimento das técnicas de imagem sísmica, por volta da metade do século XX. Isso permitiu que os cientistas realmente mapeassem essas raízes. Mas o Alcorão usou essa metáfora da estaca, como você sabe, uma tenda sendo fixada no chão há 1400 anos. De novo, isso é muito bom, mas não para aí. Agora existe a teoria das placas tectônicas. Então, Surat Al-Anbiya, capítulo 21, versículo 31, diz o seguinte: E colocamos na terra montanhas firmes, para que ela não tremesse com eles. Isso descreve novamente a função geológica das montanhas, só compreendida recentemente. A teoria moderna das placas tectônicas, aceita pelos cientistas desde os anos 60, mostra que montanhas se formam no encontro das placas e ajudam a estabilizar essas áreas instáveis. Então, quando duas placas continentais colidem, a pressão empurra a cadeia de montanhas para cima e elas atuam como estabilizadores ao longo das linhas de falha. Um exemplo sólido disso são os Himalaias, que se formaram, você sabe, entre as placas tectônicas indiana e eurasiana, onde elas colidem. E elas realmente ajudam a manter a área mais equilibrada. Novamente, interessante. A ideia de que as montanhas realmente ajudam, você sabe, a equilibrar a atividade sísmica em regiões tectônicas, o que novamente parece que o Alcorão acertou nessa. Novamente, como católico, eu fico um pouco relutante. Eu penso, tudo bem, eles acertaram nessa. Isso é muito bom, com certeza. Imagine isso. Você está 9 metros abaixo da terra, cavando solo congelado com colheres e pratos do refeitório, enquanto guardas nazistas patrulham acima. Um movimento errado, uma pedrinha solta e acabou. Mas nesta noite de 1944-76, prisioneiros aliados tentariam o impossível, cavando um túnel rumo à liberdade na maior fuga de prisioneiros de guerra da Segunda Guerra Mundial. E séculos antes, em uma câmara de pedra fria, uma jovem adolescente vestida com armadura ficou diante de seus acusadores. Seu crime: liderar. Liderar exércitos, falar com anjos e ousar desafiar os homens mais poderosos da Europa. O julgamento de Joana d'Arc foi um dos momentos mais infames da história. Estas são só 2 histórias de hoje na história. Newsletter que entrega eventos históricos fascinantes direto na sua caixa de entrada, de guerras épicas e rebeliões religiosas a mistérios antigos e maravilhas modernas. Não perca mais nenhum momento da história. Escaneie o código QR agora, ou clique no link na descrição para se inscrever no Hoje na História. Mudando de tema em Ciências da Terra, ciclo da água. No Alcorão, vários estágios do ciclo da água são citados em diferentes versículos. Por exemplo, na Surat Ar-Rum, capítulo 30, versículo 48 diz: É Alá quem envia os ventos, eles agitam as nuvens e as espalham pelo céu como Ele quer. Ele as transforma em fragmentos e a chuva surge delas. Isso parece, você sabe, descrever com bastante precisão como os ventos transportam o vapor d'água, que se condensa, formando nuvens e depois chuva. Outro versículo, Surat Al-Araf, capítulo 7, versículo 57. Outro versículo explica como os ventos trazem chuva, revivem terras mortas, fazem crescer frutos e relaciona isso a como Deus pode trazer os mortos à vida. É uma forma meio poética de conectar a natureza a algo um pouco mais místico. Diz: E é Ele quem envia os ventos e as boas novas antes de sua misericórdia. Quando carregam nuvens pesadas, as levamos a terras áridas e enviamos chuva, surgindo vários frutos. Assim também traremos os mortos à vida. Talvez isso faça você refletir. Eu gosto de como o versículo termina assim. Tipo, ei, isso vai fazer você pensar. Certo, é como se fosse um pequeno enigma. Que tal vocês tentarem descobrir isso? Reflitam sobre isso. E para acrescentar, há outro versículo que diz: E nós enviamos a chuva do céu em uma medida exata e a estabelecemos na terra, e de fato somos capazes de tirá-la. Refere-se ao armazenamento da água da chuva no solo, outro componente essencial do ciclo da água. E uma compreensão científica completa desse ciclo da água só surgiu no século XVII, graças a pessoas como Pierre Perrault e Edmund Halley. Antes, a teoria de Aristóteles sobre circulação da água predominava na ciência. Ele acreditava que apenas a chuva não poderia explicar o fluxo dos rios, e que deveria haver, sabe, algum tipo de canal subterrâneo ou um oceano dentro da Terra que então, você sabe, conduziria os rios ao redor do mundo. Uma teoria que persistiu, sabe, de certa forma até o Renascimento. Na verdade, há outro versículo no Alcorão que fala sobre as ondas e como elas funcionam. Então, na Surat An-Nur, capítulo 21, versículo 40, diz assim: Ou como a escuridão em um mar profundo, ele é coberto por ondas, acima das quais há ondas, acima das quais há nuvens, escuridão umas sobre as outras. Quando alguém estende a mão, mal consegue vê-la.
O versículo descreve algo que os humanos teriam dificuldade em observar diretamente no século VII, a escuridão em camadas do oceano profundo e o fenômeno dessas ondas subaquáticas. Hoje sabemos que a penetração da luz no oceano forma camadas de escuridão. Os comprimentos de onda mais longos, como o vermelho do espectro visível, somem primeiro, seguidos do laranja, amarelo, verde e assim por diante. E isso meio que se encaixa nesse versículo onde diz trevas, umas sobre as outras. Novamente, falando sobre o espectro de luz, à medida que ele se dissipa, quanto mais fundo você vai. Ainda mais notável é essa menção de ondas sobre ondas. Normalmente pensamos em ondas apenas na superfície do oceano, mas os oceanógrafos agora descobriram que ondas internas ocorrem entre camadas de água de diferentes densidades abaixo da superfície. Essas ondas subsuperficiais podem atingir centenas de pés de altura e milhas de extensão, mas são totalmente invisíveis da superfície, existindo nas profundezas do oceano. Muitas delas foram, você sabe, relatadas pela primeira vez, tipo nos anos 1800, em 1893 para ser exato, por um explorador norueguês, Fridtjof Nansen, que sentiu essa forte resistência com seus navios, e eles estavam, sabe, em águas aparentemente calmas que ele descreveu como água morta. Essas ondas internas só foram oficialmente descobertas no século XX, quando oceanógrafos criaram ferramentas especiais para detectar as mudanças na densidade da água. De novo, essa é bem interessante. As ondas debaixo das ondas. Tipo, é possível que seja só uma metáfora? Com certeza. Mas, de novo, eu não sei como era a navegação árabe ou do Oriente Médio naquela época. Não sei se eles teriam sido capazes de detectar algo assim. Talvez com uma rede profunda ou algo assim, não sei. Nem sei até onde as pessoas nadavam naquela época. Tipo, você teria ido tão fundo a ponto de não conseguir ver nada? Eu acho que sem um equipamento moderno de mergulho, seria bem difícil fazer isso. Essa é ótima. Não sei, mas gosto da de cosmologia, que me tocou mais. Ainda assim, essa é muito boa. Gosto dela. Tem outra sobre a barreira oceânica. Então tem um versículo, Surat al-Furqan, capítulo 25, versículo 53, que diz: Ele é quem une os dois corpos d'água, um doce e agradável, e o outro salgado e amargo, colocando entre eles uma barreira que não podem atravessar. Outra descrição parecida surge em versículo posterior. Ele une águas doce e salgada, mas entre elas há uma barreira que não atravessam. Esses versículos descrevem algo que parece meio contraintuitivo, né? Tipo como dois corpos d'água podem se encontrar, mas não se misturarem completamente. Nas fozes dos rios, onde a água doce encontra o oceano, há uma zona de fronteira onde as águas não se misturam de imediato devido às diferenças de temperatura, densidade e salinidade. E isso cria uma fronteira visível onde elas se encontram. Cris, você poderia pesquisar no Google sobre água salobra, ou talvez mais especificamente sobre esse tipo de fenômeno? Eles podem ser vistos em locais como o Atlântico e o Oceano Ártico. Um exemplo famoso é na Amazônia, onde o rio Amazonas encontra o Oceano Atlântico. É possível ver as cores diferentes da água fluindo lado a lado por quilômetros antes de se misturarem com o tempo. Fenômeno semelhante ocorre no Estreito de Gibraltar, onde Mediterrâneo e Atlântico se encontram e possuem salinidades diferentes. E um oceanógrafo francês, na verdade Jacques Cousteau, descreveu seu espanto ao explorar as barreiras entre as águas no Estreito de Gibraltar, observando como as águas do Mediterrâneo e do Atlântico mantinham suas propriedades e limites distintos por bastante tempo. Essa observação científica ocorreu séculos após o Alcorão descrever o fenômeno. O interessante sobre todas essas explorações geológicas e relacionadas ao oceano no Alcorão é como você sabe, parece que elas são bem, você sabe, precisas. Podemos ir sim para as imagens? Você pode ver, na verdade, sim, tipo aquela ali. Você pode ver esses pontos. E eu fico curioso se, você sabe, se cientistas muçulmanos da região teriam sequer conhecimento disso. Eu nem sei, não faço ideia de onde isso fica, mas eu fico curioso se eles teriam visto isso, porque obviamente se você observa você pode ver, mas eu não sei se eles teriam sequer tido a chance de observar. Talvez um viajante de longe, não sei, bem interessante. Mas de novo, o interessante sobre tudo isso é a crosta terrestre. Tudo isso teria sido, sabe, se você me perguntasse, sabe, se eu não tivesse acesso à tecnologia moderna, ao Google, ao ChatGPT ou qualquer uma dessas coisas, acho que meus palpites estariam bem mais errados, sabe? Então, eu acho que esses são bem bons. De novo, como católico, acho que esses são bem sólidos. O que você acha, Cristos? Quero dizer, você acha que tem algo aí? Acha ruim ser católico? Eu sou grego etnocêntrico. Quero dizer, os gregos, vocês bagunçaram tudo isso. Vocês nem chegaram perto, pelo visto, lá atrás, antigamente. Quero dizer, quem sabe, quando foi a última vez que teve um cientista ou filósofo grego que realmente mandou bem? Alguns milhares de anos. Aristóteles, por exemplo. Alguém nos anos 1900 deve ter ido para a faculdade. Agora estamos ocupados demais com pausas para café e cigarro. Faz sentido. O cigarro arruinou muitas inovações gregas.
Mas o café é bom. Frappuccinos gregos com espuma são incríveis. Certo, temos mais alguns aqui. Vamos? Desenvolvimento embrionário humano. Isso é interessante. Um amigo no Instagram me mostrou. Nunca tinha ouvido ou lido sobre isso. Não cresci lendo o Alcorão. Mas aqui diz na Surata Al-Anbiya. Espero estar pronunciando corretamente. Desculpa se eu estiver falando errado. Capítulo 21, versículo 30 diz: Será que aqueles que não creem não consideraram que os céus e a terra eram uma entidade unida e nós os separamos e fizemos da água toda coisa viva? Então eles não vão acreditar? Então, novamente, isso está relacionado ao versículo que lemos antes, mas tem aquele versículo adicional no final. Nós os separamos e fizemos da água toda coisa viva. Então falamos sobre essa separação cósmica, mas o fato de a água compor todo ser vivo é interessante. Na verdade, há outros versículos que dizem: você sabe que a água é a força vital de todas as coisas vivas. É algo bem sólido. Como sabemos hoje, a biologia nos diz que a água compõe cerca de, você sabe, entre 60% e 75% do corpo humano e até 90% de algumas plantas e organismos simples. Toda forma de vida, das bactérias aos grandes mamíferos, precisa de água para sobreviver. Basicamente, não há exceções a essa regra para nada que seja vivo. Você pode pesquisar isso no Google? Tipo, será que existe algum ser vivo que consiga viver sem água? Eu ia achar isso super curioso. Segundo pesquisa no Google, apesar de toda a vida na Terra precisar de água, alguns seres sobrevivem longos períodos sem ela. Sabe, os ursos d'água sobrevivem muito tempo desidratados, mas em algum momento todos precisam de água para viver. Então é isso. O que é um urso d'água? Podemos ver uma foto? Eles podem viver décadas sem água. Isso é incrível e interessante, certo? O DNA, como a dupla hélice de Watson e Crick, precisa de água, assim como as funções do nosso corpo. Isso é um urso d'água? Parece que sim. Uau, que criatura. Ainda bem que essas coisas não são grandes. É algo estranho, parece um micro-organismo. Acho que sim. Que loucura. Provavelmente bebemos isso o tempo todo. Onde estão e o que fazem esses ursos d'água o dia todo? Isso é uma coisa muito louca de se ver. Precisamos fazer um episódio inteiro sobre ursos d'água. Novo assunto. Estamos mudando totalmente de assunto, porque esses ursos d'água acabaram de explodir minha mente. Isso é loucura. É um filo de um microanimal segmentado de 8 patas. Um microanimal. Eles foram descobertos nos anos 1700. Quero dizer, isso deve ter deixado ele de queixo caído. 1773. A América nem existia e ele já lia sobre micro-ursos. Ninguém acredita. Ele diz: tem ursos na água. Todos responderiam: você enlouqueceu. Mas é isso aí. Isso é bem interessante. Todos os seres vivos precisam de água e eles sabiam disso. Acho essa afirmação ousada. No século VII, talvez eu não dissesse todo ser vivo, pois poderia pensar que até pedras vivem. Não sei. Mas eles afirmaram isso, talvez divinamente inspirados por Alá. Talvez tenha sido, sabe, um palpite. É um palpite difícil de fazer, mas eles acertaram em cheio. E sobre o desenvolvimento humano, a embriologia é outro aspecto que estudiosos muçulmanos costumam destacar. Está escrito aqui no Alcorão, Surat al-Mu'minun, Mu'minun, Mu'minun, Mu'minun. Acho que é assim que se pronuncia. Capítulo 21, versículos 12 a 14. E certamente criamos o homem de uma essência de barro. Acredito que, como católico, isso está na Bíblia, certo? Um salve aí. Ok, então estou de acordo. Assim, o colocamos como gota de esperma em um local seguro. Eu gosto disso. Então transformamos o esperma em um coágulo aderente e fizemos do coágulo um nódulo de carne. E desse nódulo fizemos ossos e cobrimos os ossos com carne e o desenvolvemos em uma nova criação. Então, bendito seja Alá, o melhor dos criadores. Quero dizer, esse é um processo bastante detalhado, você sabe, do desenvolvimento embrionário de um ser humano. Então, como nós entendemos essa ideia da gota de esperma? Em árabe, isso é chamado de nutfah, que literalmente significa o líquido que produz a vida. Isso mostra claramente que a concepção começa com o esperma masculino. Apesar de hoje parecer óbvio, muitas culturas antigas não compreendiam isso totalmente. Eles não entendiam, acreditavam em geração espontânea ou na ideia de que havia minúsculos seres humanos já formados nas células do esperma, que depois cresciam até virar seres humanos de tamanho normal. Na fase seguinte surge o coágulo chamado alaqá em árabe. Esse termo tem 3 significados diferentes, todos descrevendo com precisão o embrião entre 7 e 24 dias de desenvolvimento. Um dos significados se assemelha a uma sanguessuga vista ao microscópio. O embrião inicial lembra uma sanguessuga, com formato curvo e parte superior saliente.
Também pode ser algo suspenso, como um embrião preso à parede uterina e pendurado no útero. E claro, o coágulo de sangue com o qual estamos mais acostumados. O embrião é rodeado pelo sangue materno durante a implantação e o próprio embrião contém sangue acumulado. Então, doutor, Keith Moore, renomado embriologista e autor de O Ser Humano em Desenvolvimento, ficou especialmente impressionado com essa terminologia. Ele observou que a palavra alaka fornece uma descrição adequada da aparência e do comportamento do embrião nessa fase, de maneiras que teriam sido muito difíceis de saber antes do exame microscópico. Então, novamente, esse é um médico, esse é Keith Moore, fale com ele sobre isso. Eu não sei. Em seguida, o Alcorão descreve esse pedaço de carne com a palavra árabe mudghah, referindo-se a algo que parece mastigado, com marcas de dentes visíveis. Notavelmente, entre os dias 24 e 28, o embrião desenvolve os somitos. Esses blocos de tecido basicamente se formam ao longo das costas do embrião e acabam se tornando as vértebras e os músculos. Eles criam um padrão de saliências e depressões que se parecem muito com marcas de dentes ou uma substância mastigada. E então você tem essa ideia de, sabe, o aglomerado de ossos, certo? Então existe esse conceito de ossificação que ocorre depois. E basicamente o sistema esquelético se forma a partir disso. E depois do sistema esquelético, você tem os músculos que literalmente revestem os ossos enquanto eles se desenvolvem e se fixam à estrutura esquelética. Para acrescentar a isso, há outro versículo, Surat Az-Zumar, capítulo 39, versículo 6, que menciona: Alá cria vocês no ventre de suas mães, criação após criação dentro de 3 véus de escuridão. Estudiosos e cientistas afirmam que os 3 véus de escuridão correspondem às 3 camadas anatômicas que protegem o feto em desenvolvimento. A parede abdominal é a camada do estômago da mãe, esticada e visível ao toque. Depois, há a parede uterina, musculosa e forte, que se expande conforme o bebê cresce. E então você tem a membrana amniocoriônica, um saco especial cheio de líquido formado por 2 membranas conectadas que envolvem e protegem o bebê em desenvolvimento. Isso é interessante. As 3 camadas de desenvolvimento citadas no Alcorão ainda se relacionam com a embriologia atual. Agora quero dizer, isso é sólido. E quanto a esta? Se isso não te impressionou, que tal essa? Surat As-Sajda, capítulo 32, versículo 9. Menciona: Então ele o formou e soprou nele de seu espírito, e designou para vocês a audição, a visão e os corações. Estudiosos muçulmanos destacam a ordem, audição, visão e depois corações ou entendimento. Agora, a embriologia moderna confirma que o sistema auditivo começa a se desenvolver antes do sistema visual. O aparelho auditivo se forma na 3ª semana e funciona até o 4º mês. Já o olho inicia o desenvolvimento na 4ª semana, mas suas estruturas só ficam prontas bem depois. Depois disso, as áreas cerebrais da compreensão continuam a se desenvolver. Mais uma vez, isso tudo é, você sabe, bem interessante. Se você sabe, se uma criança viesse até você com uns 12 anos e dissesse, é isso que eu penso, você ficaria tipo, uau, isso é realmente fascinante. Agora, claro, você sabe, Muhammad não era uma criança, mas ele era apenas um homem que viveu há 1400 anos e escreveu tudo isso, tendo uma compreensão bastante decente de embriologia. De novo, o Dr. Keith Moore ficou muito impressionado com as descrições do Alcorão. Presumo que ele não seja muçulmano, certo? Acho que Keith Moore não tem um nome árabe, mas incluiu essas descrições em seus livros de embriologia. Após estudar esses versículos, ele afirmou: Está claro para mim que essas revelações vieram de Deus para Muhammad, pois quase todo esse conhecimento só foi descoberto muitos séculos depois. Fico pensando se ele se converteu. Seria interessante saber. Ele é bem branco, mas muçulmanos também podem ser brancos. Não acho que seja a descrição óbvia, se eu pensar. Sim, estou curioso. Pode verificar se Keith Moore se converteu? Claro. Isso é interessante. Espera, não sei se ele se converteu. Vamos descobrir depois. Alguns críticos argumentam que interpretações modernas do Alcorão atribuem significados científicos retroativamente aos textos antigos. Você sabe, como os termos originais em árabe, consentidos como uma forma semelhante a uma sanguessuga ou uma massa mastigada, carregam esses significados específicos e vívidos que se alinham com o que agora podemos observar sob um microscópio. A sequência dos estágios de desenvolvimento no Alcorão segue uma linha do tempo científica e precisa, diferente de outros textos antigos que apresentam esses estágios em ordens confusas. Críticos costumam dizer que talvez tenham tirado essa ideia dos gregos, que possivelmente estavam certos.
Mas é interessante destacar que Galeno e Hipócrates tinham teorias com muitos erros significativos sobre o desenvolvimento embrionário, erros esses que não estão presentes nas descrições do Alcorão. Faltam na descrição deles os estágios do desenvolvimento, sequência e 3 camadas protetoras, mas o Alcorão apresenta corretamente. Novamente, interessante. Eu não sei o que pensar sobre tudo isso, mas é possível que eu esteja tentando imaginar como se eu fosse um cético, se eu realmente quisesse analisar criticamente. Talvez eles tenham conseguido observar o desenvolvimento através de abortos espontâneos ou algo assim. Talvez eles tenham conseguido deduzir isso de alguma forma. Mas quero dizer, mesmo se você olhar apenas por uma ótica científica, é bem convincente. E então, se você acredita que existe uma ótica divina, quero dizer, aí você está por conta própria. Aí você já está no caminho, eu acho. Mas eu não sei. Acho isso muito interessante. Novamente, o objetivo disso é apenas explorar diferentes religiões e por quê? Sabe, eu acho que é fácil para cristãos ou pessoas, sabe, que cresceram fora da fé muçulmana ou de qualquer fé olhar para isso e pensar por que eles acreditam em todas essas coisas? Tipo, por que os hindus acreditam nisso? Por que, sabe, os muçulmanos acreditam nisso? Se você cresceu lendo o Alcorão e esses versos, aprendendo sempre, é natural pensar, eles estão certos. Então eu só acho que isso é uma coisa importante para, sabe, todas as pessoas terem uma noção geral disso. O motivo pelo qual as pessoas acreditam tão devotamente em sua fé geralmente é porque há uma boa razão, certo? Elas cresceram aprendendo sobre isso e estudam esses versículos desde jovens, conseguindo deduzir muita coisa. Acho que os cristãos fazem isso sempre. Tipo, sabe, crianças com quem eu estudei em uma escola presbiteriana, elas estavam constantemente lendo a Bíblia e dizendo, olha isso se conecta com aquilo, isso aponta para aquilo, e eu acho que todas as religiões fazem a mesma coisa. E eu acho que é, sabe, arrogante pensar que eles não têm bons motivos também, né? Acredito que se tivesse nascido em uma família muçulmana na Arábia Saudita, provavelmente seria um muçulmano devoto. Eu acho que é assim que as coisas são. Então é isso. Essas são algumas das afirmações científicas que eu acho estão comprovadas, validadas no Alcorão. Acho isso fascinante. Nunca cresci lendo o Alcorão e só tive amigos muçulmanos no ensino médio e faculdade. E mesmo assim, a gente não falava muito sobre teologia. Mas tem sido uma exploração divertida, sim. Eu sempre fico fascinado por textos antigos. E como eles podem conter algum tipo de, sabe, informação neles que sim, parece ser divina ou de alguma forma inexplicável. Estava até dando uma olhada rápida no Google. Parece que a Bíblia tem algumas. Graças a Deus. Ufa! Por um instante quase me converti. Fiquei nervoso. Mas sim, na Bíblia aparentemente, sabe, há menções sobre o ciclo da água, há referências à Terra ser esférica. Supostamente, sabe, a Terra está suspensa e não há nada embaixo dela. Então isso é apenas a Bíblia. No hinduísmo, existe uma longa tradição de cosmologia hindu com um conhecimento profundo do funcionamento do cosmos e da conexão entre espaço e tempo, que só foi comprovada muito tempo depois. Então eu digo tudo isso para dizer que, sabe, essas pessoas antigamente talvez elas não fossem... Acho que existe uma tendência de olhar para trás e pensar, há 2000 anos, há 400 anos, essas pessoas eram burras. Elas não sabiam de nada. Elas sabiam muito mais do que talvez a gente reconheça. E seja isso por meios científicos, usando indução e raciocínio, ou talvez seja algo divino. Acho que isso é decisão de vocês. Gostei do tema, de aprender sobre religiões e explorar o Alcorão, especialmente no Ocidente, onde recebemos muitas informações da mídia sobre o Islã. É divertido vivenciar isso com mente aberta e pesquisar por conta própria. Talvez eu faça uma parte 2, pois há muito a explorar. Falei de algumas afirmações científicas, mas há muitas outras no Alcorão. Se gostarem, posso fazer uma parte 2. Aos meus amigos muçulmanos, salam, espero que tenham gostado. Aos meus amigos não muçulmanos, espero que tenham aprendido algo. E é isso, talvez tenham um pouco mais de apreço por uma religião que vocês sabem, mais de 1 bilhão de pessoas no planeta praticam e seguem. Então, de qualquer forma, Cristus, você aprendeu alguma coisa? Sim, e a gente não conseguiu abordar muita coisa. Sim. Talvez a gente precise fazer uma segunda parte. Sim, talvez precisemos repetir isso. Agradeço muito a todos. Como disse, todo domingo lançamos o Religion Camp aqui na tenda. Ficaria grato se participassem novamente. Se não se importarem, cliquem no botão de se inscrever, sabe? Assinem no Spotify ou onde quer que estejam ouvindo isso. E estaremos de volta na próxima semana. Que a paz esteja com vocês. Se você chegou até o final deste episódio, claramente é alguém que entende que por trás de cada evento histórico existe uma verdade mais profunda esperando para ser descoberta. Você é o tipo de pessoa que sabe que a verdadeira história é mais fascinante do que qualquer ficção, e nós realmente apreciamos isso em você, vou ser honesto. É exatamente por isso que eu pessoalmente convido você a se inscrever no Today in History, nosso boletim informativo gratuito que vai além da superfície dos eventos históricos.
Nós mergulhamos nas histórias que os livros didáticos nunca contaram para você, nos segredos que desafiam o rumo das nações e nas histórias esquecidas que merecem ser lembradas. Vamos seguir juntos nessa jornada. Traga a conversa dos fones para sua caixa de entrada. Inscreva-se agora pelo QR Code ou pelo link na descrição. Hoje na história, porque todo dia guarda um segredo esperando para ser revelado. Obrigado por participar da nossa história. Até a próxima.